sofrer mais e mais, porque julgas as lutas perdidas, se o Senhor está a te ajudar. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 18 ao 22. Assim diz a palavra do Senhor. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Pedro e João estão diante dos que se acham os mais. Eles são os mais ricos, mas estavam enfrentando aqueles que tinham um tesouro no céu. Eram os mais poderosos, mas estavam enfrentando aqueles que tinham o Espírito de Deus conduzindo suas vidas. Eram os mais instruídos, mas não sabiam como resistir, enfrentar homens iletrados e incultos aos seus olhos. Eram os mais religiosos, parece que estamos falando da nossa época, mas erraram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Eram os mais influentes, mas não haviam estado com Jesus. Como lidar com opositores ferrenhos da palavra de Deus? Pedro e João manifestaram grande sabedoria nesse momento. Eu fico impressionado com a determinação de Pedro e João. Eles aceitam tudo. Aceitam ser açoitado, aceitam ser preso, mas não aceitam serem proibidos de falarem de Jesus. Que coragem, que determinação! Às vezes nós queremos dar respostas a tudo que nos perguntam. Ou às vezes ficamos em silêncio, preferimos não falar. Mas um silêncio que omite quem eu sou, se agirmos desta maneira, vamos ser iguais aos líderes religiosos, apenas religiosos e não discípulos de Jesus. Devemos ter sabedoria para entender que não precisamos responder tudo, mas devemos ter coragem para falar aquilo que é necessário e defender a nossa fé do modo como eles fizeram. Através do exemplo de vida deles, nós devemos também mostrar quem somos e com coragem falar a verdade, sem ofender ninguém. Pedro e João manifestam nesse momento grande coragem, confessando sua fé em Jesus, mesmo sabendo que isso poderia lhe custarem a vida. Eu lembro de uma ocasião em que Pedro, antes de tudo isso, mostrou grande coragem para confessar que Jesus é o Cristo, mas sem sabedoria, queria impedir que Cristo fosse até a cruz. Você pode ler Mateus 16, do 16 ao 18, onde ele confessa, e depois os versos 21 a 23, onde ele tenta impedir a maneira que Deus iria realizar o seu plano. Em outra ocasião, Pedro tinha grande coragem para andar sobre as águas, mas não tinha sabedoria
para continuar olhando para Jesus e concluir a sua jornada. Mateus 14, do 22 ao 36. Pedro também tinha grande coragem para defender Jesus quando foram prendê-lo, porém com a espada na mão, e foi repreendido por Jesus. Agora, Pedro tem coragem e sabedoria que lhe dão a capacidade de defender Jesus sem ferir ninguém. Às vezes, é difícil decidir quem eu vou obedecer, porque ninguém conhece ou reconhece ou sabe que sou servo de Jesus. E quando vêm as lutas, eu ajo do meu jeito. Que Deus nos dê determinação, coragem, sabedoria para nós agirmos do jeito que Ele nos ensina, do jeito que Ele viveu, ensinou seus discípulos e eles viveram, e agora nós devemos viver também. Defender a fé exige que vivamos uma vida adequada, e deste modo teremos coragem e sabedoria para defender a fé em Jesus. A obediência a Deus está intimamente ligada com o meu relacionamento com Ele. Quanto mais próximo de Deus, da Sua palavra, posso experimentar a Sua sabedoria e também a coragem, porque nós temos em nossa vida o poder de Deus do nosso lado. Se me relaciono com Deus, vai ficar mais fácil obedecê-lo nos momentos difíceis da minha vida e ter as palavras certas para falar e defender a fé em Jesus, não do meu jeito, mas do jeito de Jesus. Ainda que isso custe a minha própria vida, eu quero ter coragem e sabedoria para defender a fé em Jesus. Precisamos agir como testemunhas de Jesus, como eles agiram. Eles disseram: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não somos testemunhas oculares, mas como Pedro e João, mas mesmo assim, não tendo visto, nós cremos nele. E por isso, não podemos deixar de falar do Jesus que morreu por nós naquela cruz e da transformação que Ele tem operado em nossa vida. Se Jesus está transformando a sua vida, você tem o testemunho dele dentro de você. E por isso, pode confessar, pode defender, pode testemunhar a respeito dele em sua vida. Foi para isso que ele nos chamou, para sermos testemunhas dele. Ele disse: sereis minhas testemunhas. Não disse: sereis meus religiosos na terra. Não disse: sereis aquelas pessoas que falarão sem pensar. Não. Ser testemunha de Jesus é agir com sabedoria, guiada pela Escritura, e com coragem, debaixo do poder de Deus. Pedro e João foram ainda mais pressionados, no finalzinho do trecho, foram mais pressionados pelos religiosos. Deste modo, nós sabemos que o mundo vai nos pressionar para não falar de Jesus. O mundo vai nos pressionar para abrir mão das verdades e dos princípios de Deus. Não podemos deixar que a pressão desse mundo, que a pressão dos homens nos impeçam de continuar falando a verdade em relação à família, a verdade em relação ao que é igreja de verdade. Devemos ter coragem de confessar aquilo que a Escritura ensina com relação a qualquer assunto. Devemos confessar nossa fé com coragem e sabedoria, mesmo sabendo que agindo dessa maneira, nossas vidas, nossos recursos estarão em risco. Não importa.
É melhor perder a vida e os recursos e estar com Jesus na eternidade do que cuidar, valorizar essas coisas e no final perder a eternidade com Jesus. Não deixe que a pressão dos amigos, parentes ou qualquer outra coisa o impeça de tomar uma decisão sempre em favor de Jesus. Peça a Deus que te ajude a dizer o que eles disseram em outra ocasião. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Decidir seguir Jesus é estar disposto com coragem a dar a sua própria vida em favor da causa de Jesus e deste modo glorificar a Deus com a sua própria vida. Eu com a minha própria vida. Eles eram os mais, mas eram os mais arrogantes, os mais presunçosos, os mais orgulhosos. Parece que estamos falando da nossa época, porque os religiosos de hoje também são assim. E eu não quero ser um religioso na terra, eu quero ser discípulo de Jesus. Na verdade, os mais eram os que mais rejeitaram Jesus. Eram os que mais resistiam à palavra de Deus. Eram os que achavam que não precisavam conhecer Jesus, porque já sabiam tudo. Eram os que mais não queriam a influência de Jesus em suas vidas. Sabe por quê? Porque se achavam os mais religiosos. Porém, eram os que mais erravam por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Quem conhecer as Escrituras, quem conhece as Escrituras, tem a sabedoria para falar e o poder de Deus, a coragem para enfrentar os desafios, de modo que Deus seja glorificado em sua vida, em todo o tempo, com suas palavras e suas ações. Que Deus te abençoe. Confia que Deus te sustentará. Se creres e esperares em Deus, a vitória sorrindo